Vamos continuar falando sobre a pesquisa Quest. A disputa pelo governo do estado, Tarcísio de Freitas continua aparecendo como favorito. Está aí na tela para vocês. Tarcísio 40, Fernando Haddad 27, e aí os outros candidatos com menor intenção de voto. Chama atenção, o Elo já tinha chamado na outra pesquisa o número de indecisos, brancos e nulos também, né, Elo? Também alto aí para o governo do estado de São Paulo. Mesmo índice de indecisos da pesquisa sobre interesse na votação para presidente, né? 13%. Então, é aí a área onde eu acho que o Partido dos Trabalhadores e a Frente, que apoia o Fernando Haddad, podem buscar mais apoio. A disputa está aí, nesses 13%. Agora, a situação muito difícil do Fernando Haddad, e todo mundo já sabia desde que essa eleição começou, dessa campanha começou, que seria muito difícil para ele vencer do Tarcísio. Agora, a gente espera que a disputa seja um pouco mais acirrada, né? Que não seja uma lavada, como está aparecendo aqui nessa pesquisa. O Fábio tem o número do segundo turno também, que no segundo turno o Tarcísio venceria o Fernando Haddad. Está aí Tarcísio 47, Haddad 30. O Haddad foi candidato em São Paulo, é candidato em São Paulo no sacrifício, sabendo que provavelmente perderia as eleições, apesar de estar fazendo uma campanha justa, né? Mas é um candidato no sacrifício. O Haddad, me parece, é o nome mais cotado no Partido dos Trabalhadores para a sucessão do presidente Lula em 2030, e vem para fazer uma campanha para reduzir, inclusive, danos, né? Para reduzir danos e para aumentar a votação do presidente Lula em São Paulo, o que aparentemente está acontecendo, né? O presidente Lula conseguiu empatar aqui em São Paulo com o Flávio Bolsonaro, Fábio. Então, me parece que, a princípio, uma campanha difícil, mas que o Haddad vem conseguindo sucesso no seu primeiro intento, que é fazer a votação do Lula aumentar em São Paulo. Eu não tenho nenhuma esperança de ver o Haddad ganhar essa eleição em São Paulo, não vai acontecer. Agora, é muito importante o que está acontecendo na disputa ao Senado, tá? Que também está retratado nessa pesquisa. A gente tem os números aqui. Nós temos aí, né? Então vamos ver esse quadro, porque esse quadro é importante. Esse é o quadro que importa aqui em São Paulo. Derrite 12, Marina Silva 12, Simone Tebet 11, André do Prado 7 e Ricardo Salles 4% das intenções de voto. Aí tem um segredinho dessa disputa, e essa disputa pode, esse mesmo raciocínio pode explicar para a gente, por exemplo, o que vai acontecer lá em Santa Catarina, onde o Carluxo, que está em primeiro lugar, pode perder a eleição por causa do segundo voto. Porque o que acontece na disputa de senador? São 2 votos nessa eleição, né? Porque 2/3 do Senado estão sendo renovados. Então a pessoa normalmente vai para a urna com o primeiro senador na cabeça. O segundo candidato é alguém que sobrou desse processo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não temos nesse quadro aqui o segundo voto. Mas se, por exemplo, o Derrite não ficar em primeiro lugar, ele perde a eleição. Sabe? Ele não fica com a segunda vaga. É a mesma coisa que acontece lá em Santa Catarina, porque o segundo voto não é um voto do Derrite, ainda que o eleitor seja um eleitor mais à direita, um eleitor do André do Prado ou do Ricardo Salles. Esse raciocínio funciona também para Marina e Simone Tebet. Funciona. E funciona em Brasília também, onde a situação está totalmente indefinida no Senado. E é justamente... Agora, o Derrite subiu, né? Subiu. Ele estava bem mais baixo, ou seja, o início da campanha, Tarcísio levando ele pela mão e promovendo ele, está surtindo efeito, né? Mas eu vi uma outra análise que também faz muito sentido, a gente vai acompanhar nos próximos dias se ela faz sentido nos números. Não é minha análise, é do advogado e analista político Dimitri Salles. De que o André do Prado é o candidato preferido do Tarcísio. O Guilherme Derrite é o ultra-bolsonarista, ele é um bolsonarista radical. E se for para o Congresso, se for para o Senado, em uma disputa em 2030 que coloca o Tarcísio e o bolsonarismo em campos diferentes, ele tem certeza que o Derrite vai ser um opositor do Tarcísio e não um aliado. O André do Prado é um aliado de primeira hora do Tarcísio, é um tarcisista. Será que vai ter que criar esse termo? Em breve. Ele é um tarcisista, ele não é um bolsonarista, mesmo sendo do PL. O Guilherme Derrite, ao contrário, não. Ele é ultra-bolsonarista e não seria o candidato preferido. Eu tinha postado nos últimos meses o Guilherme Derrite e a Simone Tebet eleitos em São Paulo. Derrite, por conta do discurso da segurança pública, que pega muito no Estado, né? Ex-secretário,
apesar de ter um legado ruim, tem muito paulista que gosta desse jeito de fazer segurança pública. Eu tinha apostado em Guilherme Derrite e Simone Tebet eleitos em São Paulo, mas essa análise do André do Prado faz sentido. Me parece que o Tarcísio não tem falado muito do Derrite e tem andado de mãozinha dada com o André do Prado pelo estado de São Paulo para fazer com que ele seja eleito. Então talvez aí a gente tenha nas próximas pesquisas o André do Prado crescendo e o Guilherme Derrite caindo um pouco, mas a minha aposta... Ele tira votos do Derrite. Ele tira votos do Derrite. E tem o Ricardo Salles. Se você somar os 4% do Ricardo Salles no André do Prado, ele fica em primeiro e segundo lugar. Se você somar no Derrite, ele vai para 16%. O Ricardo Salles também é esse terceiro nome viável da direita que tira voto dos outros dois candidatos, assim como acontece em Santa Catarina. Mas a aposta é diferente, viu, Fábio? A aposta da Catarina é que a Carol de Tone fique fora do Congresso e que se eleja o Carlos Bolsonaro e o Esperidião Amin, deixando a Carol de Tone de fora. Ela que fez um esforço tão grande para ser candidata. Lá em Santa Catarina, o Esperidião tem 19%, segundo essa pesquisa da Quest, e os dois candidatos que vêm depois, o Carluxo e a Carol de Tone, estão muito próximos. Não lembro mais exatamente o percentual, mas eles estão muito próximos. E para lá também vale o negócio do segundo voto. Por quê? Imagina o seguinte, o eleitor vai votar no Esperidião Amin, ele tem um outro voto. Ele vai ficar entre Carol de Tone e Carluxo, tá? Se prevalecer um pouco digamos assim, do senso de pertencimento comunitário, você que sabe, né, William? Não sei como é que isso funciona lá em Santa Catarina, mas é muito provável que o Carluxo não enfrente o céu de brigadeiro que ele está prevendo. Tá? É a aposta do Esperidião Amin, a campanha dele é toda vote em catarinense. Exatamente. O primeiro colocado lá é o Esperidião Amin, está com 19%, ele está eleito. Depois os outros têm 11%, 12%. Só que me parece que... O bolsonarismo vai se arrepender muito do que fez com o Esperidião Amin. O catarinense hoje é mais bolsonarista que catarinense, né? Eu imagino, inclusive, que o eleitor do Esperidião Amin não vota no Carluxo, sabe? Está votando no Esperidião Amin porque está com um senso de pertencimento dele, né? Assim, está honrando o seu gentílico. Eu sou catarinense, sou barriga verde aqui, não vou votar nesse estrangeiro que veio aqui para encher o nosso saco e interferir na nossa vida. Então, a situação do Carluxo não é uma situação confortável, tá? Ao contrário do que mostra os bolsonaristas, não está garantida a eleição dele. Eu não confio nesse senso de pertencimento catarinense, não. Confio mais no bolsonarismo do catarinense. Vamos falar de Tarcísio e a Universal. O Tarcísio, que aparece como favorito na campanha, mesmo diante de uma série de suspeitas relacionadas ao seu governo aqui em São Paulo. Uma entidade ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, acumula milhões de reais de emendas parlamentares, convênios e parcerias com o poder público paulista durante o governo do Tarcísio. Desde 2023, deputados estaduais do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, destinaram mais de 6 milhões de reais à Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. A entidade possui diversos acordos milionários com diferentes áreas do Executivo Estadual. Pode isso, Heloísa Vilela? Cara, isso é que se chama aparelhar o Estado, né? Você usar o Estado. A gente viu isso também no Rio de Janeiro, né? Então, você vê aí o uso do Estado para enriquecer essas organizações que são ligadas a uma outra entidade, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que hoje em dia tem, né, um partido político para chamar de seu e pode usar, então, emendas para mandar para essa organização. Por isso que o trabalho de analisar e moralizar e tornar transparente as emendas parlamentares que está sendo feito pelo ministro Dino no STF é tão fundamental. Não é possível que a máquina do Estado seja sequestrada para interesses outros que não o bem-estar social, né? Para enriquecer, fazer trabalhos terceirizados, todas essas manobras que estão sendo feitas, que essa matéria excelente do Kleber, né, mostrou para a gente, está lá no site para quem quiser conferir. Essa relação é um escândalo, né, do Republicanos com a Igreja Universal e o governo de São Paulo. Excelente matéria mesmo do nosso querido Kleber Lourenço. Leiam lá no nosso site, porque esse assunto é um escândalo.